Minha ex-esposa ainda continua tentando voltar para mim e nossas filhas também querem que isso aconteça. Não parece realmente um grande problema, certo? Pois bem, embora eu gostaria muito de simplesmente dizer a ela para se afastar e nunca mais me incomodar, há a questão de termos 2 filhas e compartilharmos a guarda, então não posso excluí-la permanentemente da minha vida. Não sem afastar nossas filhas também. Casamos-nos bem cedo em nossas vidas, quando tínhamos 20 anos e já namorávamos há 3 anos antes disso. Nossas filhas nasceram logo no primeiro ano do casamento, e houve algumas complicações que significavam que minha ex-mulher teria dificuldades para conceber novamente. Na época, isso não importava para mim, porque eu estava apenas feliz que ela tenha passado saudável e bem por todo o transtorno e que já tínhamos 2 lindas meninas para amar e criar. O casamento durou 9 anos. Terminou quando me divorciei dela por traição. Não tenho absolutamente nenhuma tolerância para isso e não acredito em me forçar a sofrer desnecessariamente por coisas que não foram minha culpa desde o início. Embora isso possa parecer incrível para algumas pessoas, todo o amor que eu tinha pela minha ex-mulher praticamente morreu quando descobri sobre a traição dela e os detalhes por trás disso. Então, sim, este não é um tópico sobre eu superar ela. Já fiz isso há 7 anos. Caramba, eu nem a odeio, apenas não me importo com o que acontece na vida dela, a menos que se relacione com nossas filhas. O problema é que sou apenas eu que superei tudo isso. A ex-mulher, a família dela e até nossas filhas continuaram tentando nos reunir, mesmo eu deixando claro para todos que não tenho interesse algum em fazer isso. Eu não ter namorado no começo, por alguns anos após o divórcio, pode ter dado a eles falsas esperanças, mas com certeza não iria entrar em outro relacionamento tão cedo. Não com nossas filhas para cuidar. Elas foram minha prioridade número 1, além dos meus próprios problemas decorrentes da traição da ex. Esses problemas, aliás, foram resolvidos com a ajuda de amigos, família e algum aconselhamento. Então sim, isso acabou. Não tenho nenhum problema em me comunicar com nossas meninas. Nenhum mesmo. Qualquer outra coisa. Elas entendem perfeitamente. Nunca houve brigas, gritos, rebeliões adolescentes sem sentido, até agora, birras e assim por diante. Muito bom, certo? Exceto por todo esse problema. Elas sabem sobre a traição dela comigo, e foi a mãe delas, de fato, quem lhes contou, há uns 3 anos ou mais. Imagino que ela tenha alimentado algum tipo de bobagem para elas desde então e eu pedi inúmeras vezes para ela parar com isso, que não estava ajudando ninguém, que só impedia que elas seguissem em frente. Mas a ex-mulher não parou, aparentemente apenas ficou mais sutil sobre isso. Em todos os anos desde que nos divorciamos, ela não namorou ou ficou com mais ninguém. Embora eu suponha que ela pense que isso é admirável, eu não acho. Para ser honesto, acho isso meio insultante. Quando estávamos casados, ela ficou com outra pessoa, mas agora está bem em ficar sem relacionamentos por 7 anos. Tanto faz, não que isso importe. Enquanto eu conseguia ignorar as ocasionais menções à mãe delas, sobre como ela está bonita, sobre elas me mostrarem fotos que tiraram com ela, obviamente todas arrumadas para me agradar, ultimamente tem piorado. Por quê? Porque eu tenho uma namorada. Clemence não é a primeira desde o divórcio, mas é o relacionamento mais sério que tive desde o fim do meu casamento. Ela também é 8 anos mais nova que eu. Antes de nos tornarmos um casal, nos conhecíamos há 4 anos por um hobby em comum. Então basicamente foi uma transição gradual de sermos amigos para estarmos envolvidos um com o outro. Posso dizer honestamente que amo essa mulher. Foi uma surpresa para mim quando percebi isso, porque, embora eu realmente não quisesse admitir para mim mesmo, eu estava com medo por um tempo de que o que minha ex-esposa fez comigo me danificou em algum nível fundamental e me tornou incapaz de amar verdadeiramente outra pessoa, como uma vez a amei. Inicialmente, minhas filhas tinham muito pouco a dizer sobre nosso relacionamento, assim como não comentaram nada sobre os 2 anteriores que tive pós-divórcio. Mas então elas começaram a chegar em casa antes do horário que estabelecemos com antecedência, e me encontravam com a Clemence, a nada comprometedor, não intimidades ou algo do tipo. Depois veio o resmungo. Depois veio a pergunta, por que ela está aqui? Depois veio, não é justo com a mãe o que você está fazendo, como se eu estivesse fazendo isso apenas para irritar ou magoar a mãe delas. Então eu as sentei e conversei. E conversei, mas elas simplesmente não entendem. Elas simplesmente não desistem dessa fantasia absurda delas de que eu volte com a mãe delas.
Clemence, graças a Deus, tem sido compreensiva e não está chateada com o comportamento delas. Ela basicamente diz para dar tempo a elas, mas eu meio que duvido que isso vá funcionar. Até agora não funcionou, então não tenho ideia de por que mais tempo mudaria alguma coisa. Enfim, já que realmente estou sem ideias, pensei que poderia perguntar a vocês aqui se alguém de vocês teria uma ideia de como lidar com isso. Existe mesmo um jeito, uma abordagem de algum tipo, que possa funcionar para minhas filhas perceberem que eu não voltarei, em hipótese alguma, com a mãe delas? A atualização. Faz tempo desde que estive aqui pela primeira vez e fui recentemente lembrado de que devia uma atualização às pessoas gentis e boas daqui que me ajudaram com nossos problemas. Muita coisa aconteceu. Entre essas coisas, minhas filhas acabaram encontrando minha publicação. Eu não fazia ideia de que elas até navegavam no Reddit, quanto mais neste lugar. Quando cheguei em casa um dia, depois do trabalho, as encontrei chorando. Elas basicamente pularam em mim, me abraçaram, não me deixaram ir e me pediram para perdoá-las. Infelizmente, elas leram uma das minhas respostas e descobriram o terrível impacto da traição da minha ex-esposa e o quanto isso me devastou. Nos levou um tempo, mas superamos isso, como uma família. Não havia nada para eu perdoar, elas ainda são jovens e amam a mãe delas, que usou esse amor para manipulá-las. Isso é culpa dela, não delas. Algumas sessões de aconselhamento foram necessárias, mas após vários meses, a profissional que nos ajudava a curar e seguir em frente disse que nada mais precisava ser feito, e elas deveriam apenas consultá-la de vez em quando, em vez de continuarem com as sessões semanais. Estamos mais próximos do que antes, mas o relacionamento delas com a mãe sofreu por isso. O que eu acho completamente compreensível, mas ainda assim as aconselhei a não se prenderem tanto ao que ela fez, já que eu havia superado o que ela fez há anos. Isso também foi resolvido no aconselhamento, a tanto delas quanto o nosso compartilhado, então, está tudo para trás agora. Tive um breve confronto com minha ex-esposa sobre isso e deixei claro que ela não deveria mais falar sobre essa bobagem de voltarmos a ficar juntos com nossas filhas. Não sei se ela realmente entendeu, mas minhas filhas não foram mais importunadas sobre mim desde então. Ou elas simplesmente ignoram a mãe e não trazem o assunto para casa. De qualquer forma, contanto que minhas filhas estejam bem, pouco me importa o que minha ex-esposa está fazendo. Desde que a situação melhorou, as coisas também ficaram muito melhores entre minhas filhas e minha namorada, tanto que elas realmente começaram a conversar com ela, ao invés de apenas trocar cumprimentos secos e despedidas, até mesmo pedindo dicas sobre alguma coisa, a coisas femininas, claro, e não posso expressar o quanto isso aqueceu meu coração ao ver isso acontecendo pela primeira vez. Admito que isso também me ajudou a direcionar meus pensamentos para pedir minha namorada em casamento, que foi incrivelmente compreensiva e solidária durante tudo isso. Nós nos conhecemos há muito tempo, passamos tanto tempo como casal, e depois de toda essa confusão, eu realmente não achava que havia algo mais que eu pudesse fazer para expressar meu amor por ela. No entanto, fui surpreendido. 2 meses atrás, Clemence, junto com minhas filhas, me surpreendeu um dia e me pediu em casamento. Tenho que dizer que me senti muito estranho, mas também muito feliz. Não apenas o pedido, mas o fato de minhas filhas terem trabalhado com minha namorada para me surpreender naquele dia com um jantar e uma noite fora. Simplesmente, fiquei maravilhado. Foi uma cerimônia pequena e privada, apenas com nossos amigos e familiares mais próximos presentes. Atualmente, estamos esperando um bebê, e minhas filhas estão ansiosas para ter um irmãozinho ou irmãzinha para mimar. Clientes e gente queria que eu a seguisse até sua casa. Primeira vez postando aqui. Isso aconteceu há alguns dias e ainda não consigo acreditar. Eu, ó homem de 25 anos, trabalho em um viveiro de plantas. É um lugar de tamanho decente com uma loja no meio e plantas ao ar livre em bancadas e estantes ao redor, além de um estacionamento. Entra uma senhora de uns 60 anos e seu irmão. Eles dirigiram até nosso viveiro, temos um caminho de uns 100 metros entre as plantas, enquanto o dono estava andando por lá. Eles buzinaram para ele e ela começou a gritar com ele sobre ter vendido uma árvore morta para ela plantar e esperar brotar? Também não sei, de qualquer forma, não foi um bom começo. Eles estacionam e andam um pouco. O irmão me faz todo tipo de pergunta e quer descontos nas plantas, ou sem descontos, a menos que sejam plantas velhas, e começa basicamente a me interrogar sobre minha vida e o que estou fazendo no trabalho, ao qual eu apenas respondo sim ou não sem realmente dizer a verdade. Finalmente me livro dele e estou andando por aí, verificando se alguma planta precisa de água.
A senhora então me avista e começa a gritar comigo de uns 80 metros de distância. Algumas pessoas fazem isso, e eu vou até elas mesmo que me irrite o fato de basicamente estarem me chamando como um cachorro. Talvez elas tenham dificuldades para andar. Bem, essa senhora mal fala inglês e está falando algo confuso para mim, e eu continuo pedindo para ela repetir. Finalmente entendo que ela quer comprar uma árvore. É uma grande cerejeira chorona. Tem 2 metros de altura, 2,5 metros incluindo o vaso que tem 90 litros de terra e é realmente muito pesada. Eu pego o preço e caminho com ela até a loja, onde pergunto se ela gostaria que fosse entregue. Agora, temos um grande caminhão para entregas e ele sai uma vez por semana. Nunca fazemos entregas grátis, elas não custam muito, apenas para cobrir o combustível e o tempo do motorista. De qualquer forma, ela diz que não quer que seja entregue e diz meu carro, apontando para seu SUV. Eu penso comigo mesmo, de jeito nenhum que essa árvore e vaso enorme vão caber, mas ok, seja lá como for, e finalizo a venda. Eu pego um carrinho de árvore e levo a árvore até o carro dela. O irmão dela está no banco do motorista e ela vai e entra no banco de trás do carro e se senta lá. Então eu digo a HM, onde você quer que eu coloque? Ela olha para mim e diz, coloque no seu carro. Você vem me seguir, eu fiquei tipo, o quê? E ela repetiu novamente. Eu literalmente apenas ri e disse, do que você está falando? Ela continuou repetindo cada vez mais alto. Eu disse a ela, não, eu não vou entregar essa árvore, você disse que não queria entrega e não pagou pela entrega. Ela então disse que não sabia que tinha que pagar e quanto era. Eu disse para onde e ela eventualmente disse um bairro a 2 horas e 15 minutos de distância. Eu disse a ela quanto era e ela disse, ok, siga-me até minha casa e eu te pago lá. Eu disse não, não é assim que funciona e seria entregue na sexta-feira quando ela pagasse para voltar para dentro da loja. Depois de mais algum tempo me dando instruções e falando com o irmão em outra língua, eu coloquei a árvore ao lado da loja e ela veio continuar gritando comigo para entregar a árvore que pagaria quando eu a seguisse até sua casa. Eu já tinha terminado. Eu gritei com ela no mesmo tom que ela estava gritando comigo, não posso. Meu carro não cabe essa árvore, só o caminhão cabe. Eu não posso dirigir o caminhão, é literalmente impossível para mim entregar a árvore mesmo que eu quisesse, o que eu não quero. Depois de mais um pouco ela finalmente percebeu que não ia acontecer. Agora ela tinha essa coisa estranha, assim como o irmão, de não falar ou interagir com as funcionárias mulheres. Então, quando eu a levei para dentro e a outra dona, os donos são um casal, estava no caixa, ela não queria falar com ela. Eu disse à dona o que estava acontecendo e que essa senhora precisava organizar a entrega e fui andando. Essa senhora então grita comigo, com licença, porque eu estava indo. Eu virei e respondi bruscamente, ela vai pegar seus detalhes de entrega, ela vai te ajudar. Bem, a senhora basicamente apenas foi embora de volta para o carro e eles começaram a sair dirigindo. Não tínhamos pagamento de entrega, número, endereço e nem mesmo um nome. Eu tive que correr até o carro deles e impedi-los. Ela não quis me dar o endereço e quando finalmente deu, quando olhei no Google Maps, não existia, então ela pagou por uma árvore e não tínhamos como entregar para ela. No dia seguinte, o irmão liga querendo saber sobre a entrega, é quinta-feira, o dia anterior às entregas. Eu tinha contado ao grupo de trabalho o que aconteceu, então todos sabiam o que estava acontecendo se essas pessoas voltassem. De qualquer forma, uma das nossas funcionárias atendeu o telefone e contou ao cara tudo o que eu disse e como eles precisavam pagar. Ele não queria ouvir ela, continuava interrompendo e reclamando. Terminou com ela dizendo para ele cair fora e desligou. Ela fez isso porque pensou que poderíamos reembolsar o cartão de crédito deles e nunca mais atendê-los. No entanto, eles pagaram em dinheiro. Então, outro funcionário teve que ligar para ele, acalmar as coisas e fazer com que ele viesse com sua van e pegasse a árvore. Eu realmente espero que eles não voltem. Colega de apartamento abusado quer fumar e prejudicar minha carreira, então avisei o escritório de locação que ele estava morando ilegalmente. Eu, um homem na casa dos 20 anos, e meu colega de apartamento, também homem, entre 18 a 25 anos, a quem chamaremos de Lucas, estamos morando juntos há alguns meses. Não nos conhecíamos antes de nos mudarmos, o escritório de locação escolhe com quem você vai morar nos seus apartamentos com mais de um quarto, pense em dormitórios universitários.
Enfim, ele era um colega de apartamento razoavelmente bom, até que uma noite ele teve uma grande discussão com a namorada, uma mulher de 18 a 25 anos, suponho, que chamaremos de Ana, mas falarei mais sobre isso depois. Eu não fumo, o apartamento proíbe fumar no prédio, e tenho um histórico de problemas respiratórios que podem ser agravados por fumo ou fumaça passiva. Já mencionei isso ao meu colega de apartamento, mas ele continua fumando dentro do apartamento. Até agora, consegui lidar com essa situação sem maiores problemas, mas depois de muito trabalho duro, minha dispensa para alistamento no exército finalmente foi aprovada. Estou eufórico, mas quando for para o treinamento, serei testado para todo tipo de substância que não uso. Isso inclui que é o que Lucas tem fumado. Ele não fumava o suficiente para causar muita preocupação até recentemente. Depois que recebi a notícia sobre meu alistamento, mencionei a Lucas que seria testado para em breve. Ele então começou a fumar no apartamento pelo menos uma vez por dia. Então me lembrei da briga que ele teve com a namorada. Não sei muito sobre a briga porque tinha que acordar cedo para trabalhar no dia seguinte, mas baseado apenas nas partes que eu vi naquela noite, poderia ser confundido com atividades íntimas acaloradas. Especialmente para alguém exausto do trabalho e que queria apenas permanecer meio adormecido para conseguir acordar no horário no dia seguinte. A única razão pela qual tenho certeza de que houve um problema é porque, quando cheguei do trabalho no dia seguinte, vi que Lucas recebeu um aviso de despejo na porta da frente do apartamento. Ele deveria ter se mudado há algumas semanas, mas quando vi, não me preocupei com isso porque o fumo dele não era tão ruim antes do aviso e tanto o relacionamento dele com Ana quanto o contrato de aluguel dele não tem nada a ver comigo. Então, depois de pedir a ele para parar de fumar no apartamento alguns dias atrás, e sua persistência contínua em fazê-lo, decidi que era o suficiente e fui até o escritório de locação perguntar o que aconteceu com aquele despejo. Acontece que ele já deveria ter ido embora e agora estava tentando permanecer ilegalmente. Sua chave foi desativada, então ele estocou comida e quase nunca sai do quarto. Ele deve ter se reconciliado com a namorada, que parece estar fornecendo comida e incentivando seu comportamento. Ele também parou completamente de limpar depois de si mesmo e causou alguns danos por água tanto no banheiro quanto na cozinha desde que se mudou. Vou tentar trancá-lo para fora se tiver a chance. E se ele persistir depois disso, posso deixar a polícia lidar com a situação. Edit, a chave dele ainda funciona. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho. Então de um like e se inscreva aí, obrigado.